Todos estavam aterrorizados da mãe da milionária, até o menino pequeno a fez congelar. Senhora Elelanena Peton nunca tinha sido desafiada em seus 72 anos de vida. Conhecida por toda Nova York cidade como a mulher mais temida em círculos de negócios, ela controlava cada movimento de seu filho milionário e demitia funcionários com apenas um olhar gélido. Foi durante um jantar formal com os principais investidores da empresa de construção da família que sua vida mudou para sempre. No meio da elegante sala de jantar da mansão no Upper East Side, um menino de apenas 3 anos subiu na mesa de mogno e apontou seu dedo diretamente para ela, não mostrando uma única gota de medo. "Vovó feia!" gritou o pequeno Oliver, balançando seu dedo gordinho em direção à matriarca. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Os 15 convidados estavam paralisados, segurando seus talheres no ar. Nunca em décadas de vida social, alguém tinha ousado desafiar Sr. Eleanor daquele modo. Richard Patton, seu filho de 45 anos, sentiu o sangue congelar em suas veias. Ele sabia que sua mãe era capaz de explodir em raiva por muito menos. Ele tinha testemunhado funcionários sendo demitidos por deixar cair uma xícara ou chegar 5 minutos atrasado. "Oh, desça daí agora mesmo", sussurrou Rachel, a jovem empregada, que tinha trazido o menino para o jantar por engano. Mas algo extraordinário aconteceu. Sra. Eleanor não explodiu. Ela não gritou. Ela não chamou segurança. Ela simplesmente ficou lá imóvel, olhando para aquela criança pequena com cabelo castanho e bochechas rosadas que a encarava de volta sem nenhum medo. "Mãe, faça algo", murmurou Richard, mas sua voz soou distante. O menino desceu da mesa com a agilidade típica de um de 3 anos e caminhou até Sra. Elelanena. Sem pedir permissão, ele subiu na cadeira ao lado dela e se acomodou como se fosse o lugar mais natural do mundo. "Você tem cabelo de vovó", disse Oliver, esticando sua pequena mão para tocar os fios grisalhos presos em um coque impecável. Sra. Eleanor permaneceu congelada. Suas mãos, sempre firmes ao segurar o copo de cristal, tremeram levemente. Aquela criança tinha quebrado todas as regras não escritas de seu lar, sua vida, seu mundo controlado. "De quem é esta criança?" Ela finalmente perguntou em uma voz mais suave do que qualquer um presente tinha jamais ouvido. É neto da senhora Dorothy, mãe", gaguejou Rachel, a empregada que parecia querer se esconder debaixo da mesa. "A senhora que trabalhava daqui antes. Ela está num hospital e eu não tinha ninguém para deixar o menino com hoje." Senhora Dorothy. O nome ecoou na mente de Elelanena como um trovão distante. A governanta que tinha trabalhado na mansão por 15 anos até ser abruptamente demitida 2 anos atrás. A mulher quieta, eficiente que nunca questionava ordens e que conhecia cada canto daquela casa melhor que a própria dona. "Vovó Dóia está doente", disse Oliver, brincando com a colher de prata como se fosse um brinquedo. "Ela dorme muito agora." Os investidores começaram a se mexer desconfortavelmente em suas cadeiras. O momento tinha se tornado muito íntimo, muito pessoal para aquele cenário de negócios. Richard fez um sinal discreto para o mordomo, que imediatamente começou a conduzir os convidados para a biblioteca, prometendo servir café e charutos lá. Em minutos, apenas Elelanena, Richard, Rachel e pequeno Oliver permaneceram na sala de jantar. O lustre de cristal boêmio continuou a brilhar sobre eles, mas a atmosfera tinha se transformado completamente. "Rachel, você pode nos deixar sozinhos", disse Elelanena, finalmente recuperando um pouco de sua autoridade natural. "Mas mãe, o menino ele fica", cortou Elelanena, e pela primeira vez em anos, sua voz não carregava ameaça. Era quase gentil. Richard observou a cena com uma mistura de fascinação e preocupação. Em 45 anos de vida, ele nunca tinha visto sua mãe agir daquele jeito. Senhora Elelanena era conhecida por sua rigidez absoluta, suas regras inflexíveis, sua incapacidade de mostrar qualquer tipo de ternura.
Oliver, alheio à atenção dos adultos, continuou brincando com os objetos na mesa. Ele pegou um guardanapo de linho e começou a dobrá-lo, imitando algum jogo que ele tinha provavelmente aprendido de sua avó. Há quanto tempo a senhora Dorothy está no hospital? Perguntou Elelanena, dirigindo-se a seu filho. Eu não sabia que ela estava doente, respondeu Richard, genuinamente surpreso. Mãe, você a deixou ir 2 anos atrás. Por que você se importa agora? A pergunta de seu filho atingiu Helena como um soco no estômago. Por que ela se importava? Por que aquela criança tinha causado tal reação nela? Por que ela não conseguia tirar seus olhos daquele menino que a tratava como qualquer vovó comum? Vovó Dói falou sobre você. Oliver disse de repente, olhando diretamente para Elelanena com aqueles olhos castanhos brilhantes. Ela disse que você estava triste. A frase caiu sobre o quarto como uma bomba silenciosa. Richard engasgou em seu vinho. Como poderia um de 3 anos ser tão direto, tão certeiro? Eu não estou triste. Elelanena respondeu automaticamente, mas sua voz falhou na última palavra. Sim, você está, insistiu Oliver com a teimosia típica de uma criança. Vovó Dói disse que pessoas zangadas são pessoas tristes por dentro. Elelanena sentiu algo quebrar dentro de seu peito, uma pequena, mas profunda rachadura em uma parede que ela tinha construído por décadas. Quando foi a última vez que alguém tinha falado com ela tão honestamente, tão sem pretensão? Oliver, que tal eu te mostrar o jardim? Ofereceu Richard, tentando aliviar a tensão. Não, disse o menino, balançando sua cabeça. Eu quero ficar com a vovó triste. Eu não sou sua vovó, murmurou Elelanena. Mas não havia convicção em sua voz. Você parece uma vovó, respondeu Oliver, encolhendo os ombros. E vovó Dói disse que todas as vovós precisam de netinhos para não ficarem sozinhas. Richard observou sua mãe engolir em seco. Senhora Elelanena Peton, a mulher que tinha construído um império imobiliário ao lado de seu falecido marido, a matriarca que controlava cada aspecto do negócio da família, estava sendo desarmada por um menino que mal conseguia formar frases complexas. Onde você mora, Oliver? Perguntou Elelanena, sua voz saindo mais suave do que ela pretendia. Na casinha, respondeu o menino. Tem uma árvore grande no quintal. Vovó Dói me fez um balanço lá. E quem cuida de você quando ela está no hospital? Tia Rachel, disse Oliver, apontando para a porta pela qual a governanta tinha saído. Mas ela trabalha muito. Eu fico sozinho às vezes. Aquelas palavras simples faladas sem nenhum tom de queixa ou autopiedade atingiram Elelanena de um modo que ela não conseguia explicar. Uma criança de 3 anos deixada sozinha enquanto sua avó estava hospitalizada e a cuidadora estava trabalhando. Richard, eu quero saber exatamente qual é o estado de saúde da senhora Dorothy, disse Elelanena, recuperando um pouco de sua autoridade natural. Mãe, por que faço o que estou pedindo? Ela o cortou, mas pela primeira vez não havia frieza na ordem. Havia urgência, preocupação. Oliver aproveitou a distração dos adultos para explorar o quarto. Ele desceu da cadeira e começou a andar entre os móveis antigos, tocando tudo com a curiosidade natural de uma criança. Eleanor o observou e algo em seu peito apertou a cada movimento do menino. Caro ouvinte, se você está gostando da história, por favor, tire um momento para deixar um like e especialmente se inscrever no canal. Realmente nos ajuda quem está apenas começando. Agora continuando. Esta mesa é muito grande, comentou Oliver, passando sua pequena mão sobre a superfície de mogno polido. Na minha casa a mesa é minúscula, minúscula. Só cabe eu e vovó Dói. Você gosta de comer com sua vovó? Perguntou Elelanena, surpreendendo a si mesma com sua própria pergunta. Sim, respondeu Oliver, seu rosto se iluminando. Ela faz aveia com banana e ela conta histórias engraçadas. Que tipo de histórias? De quando ela era jovem e trabalhava em uma casa grande, disse o menino, movendo-se de volta para mais perto de Elelanena.
Ela disse que conhecia uma senhora muito elegante, mas que ela era solitária. Elenina sentiu seu coração acelerar. Senhora Dorothy tinha contado histórias sobre ela para seu neto. Como ela tinha sido descrita como solitária. Vovó Dói disse que a senhora elegante tinha um bom coração, mas ela esqueceu como usá-lo. Continuou Oliver, subindo de volta na cadeira ao lado de Elenina. As palavras da criança ecoaram pelo quarto como uma revelação dolorosa. Elenina fechou seus olhos por um momento, tentando processar o que estava acontecendo. Uma ex-funcionária tinha falado sobre ela para seu neto, e não com ressentimento ou amargura, mas com compreensão. Richard voltou para o quarto com uma expressão preocupada em seu rosto. Mãe, eu consegui falar com o hospital. Sra. Dorothy está internada há 3 semanas. Ela tem problemas de coração. A situação é complicada. Complicado como? Perguntou Elenina, sua voz saindo mais afiada do que ela pretendia. Os médicos não estão otimistas. Richard respondeu quietamente, olhando para Oliver. E de acordo com a informação, ela é a única família do menino. Não há mais ninguém. Um calafrio correu pela espinha de Helena. Aquela criança estava praticamente sozinha no mundo, dependendo da bondade de uma funcionária que mal conseguia cuidar de si mesma. Vovó Dói vai melhorar, disse Oliver, com a confiança absoluta que só crianças possuem. Ela prometeu que me ensinaria a fazer uma pipa. A inocência na voz do menino partiu o coração de Elenina de um modo que ela não sabia ser possível. Quando foi a última vez que ela tinha genuinamente se importado com alguém sofrendo? Quando foi a última vez que ela tinha deixado sua armadura emocional baixar a guarda? Oliver, você tem mais família? Tias, tios, primos? Não, respondeu o menino, balançando suas perninhas que não alcançavam o chão. Eu só tenho vovó Dói. Ela disse que às vezes família não é com quem você nasce, mas quem escolhe ficar. Mais uma vez, as palavras da criança atingiram Helena como flechas precisas. Família que escolhe ficar. Ela olhou para Richard, seu único filho, e se perguntou quantas vezes ela tinha verdadeiramente escolhido ser emocionalmente presente em sua vida, em vez de apenas controlar e comandar. Mãe, o que você pretende fazer? Perguntou Richard, notando o conflito interno no rosto de sua mãe. Elenina não respondeu imediatamente. Ela estava perdida em pensamentos que ela não tinha visitado em décadas. Memórias de quando Richard era pequeno, de como ela tinha se fechado emocionalmente após a perda de seu marido, de como ela tinha usado o trabalho e controle como um modo de não sentir dor. Posso ir ao banheiro? Perguntou Oliver, interrompendo suas reflexões. Claro, querido. Eleanor respondeu automaticamente, e só então percebeu que ela tinha chamado o menino de querido. Richard acompanhou Oliver até o lavabo, deixando Elenina sozinha na sala de jantar. Ela olhou ao redor, vendo pela primeira vez em anos o espaço onde ela tinha imposto sua vontade a funcionários, família e parceiros de negócios. As paredes paineladas em madeira fina, as pinturas caras, os móveis antigos. Tudo parecia frio e impessoal da nova perspectiva que aquela criança tinha trazido. Quando Oliver voltou, ele trouxe consigo uma energia diferente. Ele tinha encontrado uma pequena boneca de porcelana na prateleira do corredor e estava segurando-a cuidadosamente. Esta boneca é linda, ele disse mostrando o objeto a Elenina. Posso brincar com ela? É muito antiga, respondeu Elenina, reconhecendo a boneca que tinha pertencido à sua própria mãe. É frágil. Eu serei cuidadoso, Oliver prometeu seriamente. Vovó Dói me ensinou a ser cuidadoso com coisas especiais. Elenina observou o menino segurando a boneca delicadamente, e uma memória distante veio à superfície. Lá estava ela com 4 anos brincando com aquela mesma boneca no colo de sua mãe. Quando ela tinha perdido aquela habilidade de ser encantada por coisas simples. Oliver, você gostaria de algo para o jantar? Perguntou Richard, tentando ser um anfitrião adequado.
Eu quero aveia, o menino respondeu. Como vovó Dói faz. Nós não temos nenhuma aveia preparada, disse Richard, um pouco perdido. Eu posso fazer, ofereceu Elelanena de repente, surpreendendo a si mesmo e a seu filho. Mãe, você não cozinha há décadas, murmurou Richard. Eu sei fazer aveia, insistiu Eleanor, levantando da cadeira. Eu costumava fazer para você quando você era pequeno. A caminhada para a cozinha pareceu estranha para Eleanor. Ela não tinha posto o pé naquele ambiente por anos, sempre deixando tudo nas mãos da equipe. Oliver a seguiu, segurando a boneca de porcelana cuidadosamente. A cozinha estava impecavelmente organizada como sempre. Panelas de aço inoxidável brilhando, bancadas de mármore reluzentes, eletrodomésticos de última geração. Mas Eleanor se sentia perdida lá, como uma estranha em sua própria casa. Vovó Dói colocou canela na aveia, disse Oliver, sentado em um banco alto e observando Elelanena procurar os ingredientes. Canela, repetiu Elelanena, abrindo armários que ela não tinha aberto em anos. Onde poderia estar? Posso ajudar? Richard, que os tinha seguido para a cozinha. Não, respondeu Helena com uma determinação que surpreendeu até a si mesma. Eu consigo. Encontrar a aveia foi mais difícil do que ela esperava. Os armários estavam organizados de acordo com um sistema que a equipe conhecia, mas que ela tinha esquecido. Oliver a observou pacientemente, balançando suas perninhas no banquinho. A vovó da Casa Grande sabe cozinhar? O menino perguntou com curiosidade genuína. Ela sim, respondeu Eleanor, finalmente encontrando a aveia. Há muito tempo, eu cozinhava todo dia. Por que você parou? A simples pergunta de Arthur a pegou de surpresa. Por que ela tinha parado? Quando exatamente ela tinha parado de fazer coisas simples do dia a dia que a conectavam à vida real? Porque se tornou mais fácil deixar outras pessoas fazerem, respondeu Elelanena, medindo a aveia em uma panela. Mas tem gosto melhor quando você mesmo faz, disse Oliver. Vovó Dói disse que comida feita com amor tem gosto diferente. Elelanena parou no meio do movimento. Comida feita com amor. Quando foi a última vez que ela tinha feito algo com amor? Quando foi a última vez que ela tinha sentido amor genuíno por alguém ou algo? A aveia lentamente se formou. Elelanena tinha esquecido quão prazeroso o processo simples de cozinhar era. Mexendo a panela, sentindo o aroma se espalhar pela cozinha, Oliver manteve um fluxo constante de conversa, contando a ela sobre seus jogos com a senhora Dorothy, sobre os passarinhos que visitavam o quintal da casinha, sobre os desenhos que ele gostava de fazer. Pronto, disse Elelanena, servindo a aveia em uma tigela de porcelana. Deixe-me provar para ver se está na temperatura certa. Ela soprou em uma colherada e provou. O sabor imediatamente a transportou 30 anos para trás, para quando ela cozinhava para um jovem Richard. O mesmo sabor doce de canela, a mesma textura cremosa de aveia bem cozida. Está bom? Perguntou Oliver, esperando ansiosamente. Está, respondeu Eleanor, e pela primeira vez em anos, ela sorriu genuinamente. Oliver comeu a aveia com o apetite típico de uma criança saudável, fazendo pequenos sons de satisfação a cada colherada. Eleanor o observou, sentindo algo que ela tinha esquecido que existia. A satisfação de cuidar de alguém, de nutrir, de ser útil de um modo simples e direto. É igual ao da vovó 2, disse Oliver quando ele terminou. Você pode fazer sempre? A pergunta inocente deixou Eleanor sem palavras. Sempre? Quando foi a última vez que alguém tinha pedido por sua presença constante? Quando foi a última vez que alguém tinha mostrado que queria sua companhia? Não por interesse, medo ou obrigação, mas de afeto genuíno. Oh, é tarde. Eu preciso te levar para casa, disse Richard, olhando para seu relógio. Ainda não, protestou o menino. Eu quero ficar mais tempo com a vovó da Casa Grande. Eu não sou sua vovó, murmurou Elelanena. Mas não havia convicção em sua voz. Você parece uma vovó,
respondeu Oliver, encolhendo os ombros. E vovó Dói disse que todas as vovós precisam de netinhos para não ficarem sozinhas. Richard observou sua mãe engolir em seco. Senhora Elélanena Peton, a mulher que tinha construído um império imobiliário ao lado de seu falecido marido, a matriarca que controlava cada aspecto do negócio da família, estava sendo desarmada por um menino que mal conseguia formar frases complexas. Onde você mora, Oliver? Perguntou Elélanena, sua voz saindo mais suave do que ela pretendia. Na casinha, respondeu o menino. Tem uma árvore grande no quintal. Vovó Dói me fez um balanço lá. E quem cuida de você quando ela está no hospital? Tia Rachel, disse Oliver, apontando para a porta pela qual a governanta tinha saído. Mas ela trabalha muito. Eu fico sozinho às vezes. Aquelas palavras simples faladas sem nenhum tom de queixa ou autopiedade atingiram Elélanena de um modo que ela não conseguia explicar. Uma criança de 3 anos deixada sozinha, enquanto sua avó estava hospitalizada e a cuidadora estava trabalhando. Richard, eu quero saber exatamente qual é o estado de saúde da senhora Dorothy, disse Elélanena, recuperando um pouco de sua autoridade natural. Mãe, por que faça o que estou pedindo? Ela o cortou, mas pela primeira vez não havia frieza na ordem. Havia urgência, preocupação. Oliver aproveitou a distração dos adultos para explorar o quarto. Ele desceu da cadeira e começou a andar entre os móveis antigos, tocando tudo com a curiosidade natural de uma criança. Eleanor o observou e algo em seu peito apertou a cada movimento do menino. Caro ouvinte, se você está gostando da história, por favor, tire um momento para deixar um like e especialmente se inscrever no canal. Realmente nos ajuda quem está apenas começando. Agora continuando. Esta mesa é muito grande, comentou Oliver, passando sua pequena mão sobre a superfície de mogno polido. Na minha casa a mesa é minúscula, minúscula. Só cabe eu e vovó Dói. Você gosta de comer com sua vovó? Perguntou Elélanena, surpreendendo a si mesma com sua própria pergunta. Sim, respondeu Oliver, seu rosto se iluminando. Ela faz aveia com banana e ela conta histórias engraçadas. Que tipo de histórias? De quando ela era jovem e trabalhava em uma casa grande, disse o menino, movendo-se de volta para mais perto de Elélanena. Ela disse que conhecia uma senhora muito elegante, mas que ela era solitária. Elélanena sentiu seu coração acelerar. Senhora Dorothy tinha contado histórias sobre ela para seu neto. Como ela tinha sido descrita como solitária? Vovó Dói disse que a senhora elegante tinha um bom coração, mas ela esqueceu como usá-lo. Continuou Oliver, subindo de volta na cadeira ao lado de Elélanena. As palavras da criança ecoaram pelo quarto como uma revelação dolorosa. Elélanena fechou seus olhos por um momento, tentando processar o que estava acontecendo. Uma ex-funcionária tinha falado sobre ela para seu neto, e não com ressentimento ou amargura, mas com compreensão. Richard voltou para o quarto com uma expressão preocupada em seu rosto. Mãe, eu consegui falar com o hospital. Se a senhora Dorothy está internada há 3 semanas. Ela tem problemas de coração. A situação é complicada. Complicado como? Perguntou Elélanena, sua voz saindo mais afiada do que ela pretendia. Os médicos não estão otimistas, Richard respondeu quietamente olhando para Oliver. E de acordo com a informação, ela é a única família do menino. Não há mais ninguém. Um calafrio correu pela espinha de Helena. Aquela criança estava praticamente sozinha no mundo, dependendo da bondade de uma funcionária que mal conseguia cuidar de si mesma. Vovó Dói vai melhorar, disse Oliver, com a confiança absoluta que só crianças possuem. Ela prometeu que me ensinaria a fazer uma pipa. A inocência na voz do menino partiu o coração de Elélanena de um modo que ela não sabia ser possível. Quando foi a última vez que ela tinha genuinamente se importado com alguém sofrendo? Quando foi a última vez que ela tinha deixado sua armadura emocional baixar a guarda? Oliver, você tem mais família? Tias, tios, primos?
Não, respondeu o menino, balançando suas perninhas que não alcançavam o chão. Eu só tenho vovó Dói. Ela disse que às vezes família não é com quem você nasce, mas quem escolhe ficar. Mais uma vez, as palavras da criança atingiram Helena como flechas precisas. Família que escolhe ficar. Ela olhou para Richard, seu único filho, e se perguntou quantas vezes ela tinha verdadeiramente escolhido ser emocionalmente presente em sua vida, em vez de apenas controlar e comandar. Mãe, o que você pretende fazer? Perguntou Richard, notando o conflito interno no rosto de sua mãe. Elelanena não respondeu imediatamente. Ela estava perdida em pensamentos que ela não tinha visitado em décadas. Memórias de quando Richard era pequeno, de como ela tinha se fechado emocionalmente após a perda de seu marido, de como ela tinha usado o trabalho e controle como um modo de não sentir dor. Posso ir ao banheiro? Perguntou Oliver, interrompendo suas reflexões. Claro, querido. Eleanor respondeu automaticamente, e só então percebeu que ela tinha chamado o menino de querido. Richard acompanhou Oliver até o lavabo, deixando Elelanena sozinha na sala de jantar. Ela olhou ao redor, vendo pela primeira vez em anos o espaço onde ela tinha imposto sua vontade a funcionários, família e parceiros de negócios, as paredes paineladas em madeira fina, as pinturas caras, os móveis antigos. Tudo parecia frio e impessoal da nova perspectiva que aquela criança tinha trazido. Quando Oliver voltou, ele trouxe consigo uma energia diferente. Ele tinha encontrado uma pequena boneca de porcelana na prateleira do corredor e estava segurando-a cuidadosamente. Esta boneca é linda, ele disse, mostrando o objeto a Eleanena. Posso brincar com ela? É muito antiga, respondeu Eleanena, reconhecendo a boneca que tinha pertencido à sua própria mãe. É frágil. Eu serei cuidadoso, Oliver prometeu seriamente. Vovó Dói me ensinou a ser cuidadoso com coisas especiais. Eleanena observou o menino segurando a boneca delicadamente, e uma memória distante veio à superfície. Lá estava ela com 4 anos brincando com aquela mesma boneca no colo de sua mãe. Quando ela tinha perdido aquela habilidade de ser encantada por coisas simples. Oliver, você gostaria de algo para o jantar? Perguntou Richard, tentando ser um anfitrião adequado. Eu quero aveia, o menino respondeu. Como vovó Dói faz? Nós não temos nenhuma aveia preparada, disse Richard, um pouco perdido. Eu posso fazer, ofereceu Eleanena de repente, surpreendendo a si mesma e a seu filho. Mãe, você não cozinha há décadas, murmurou Richard. Eu sei fazer aveia, insistiu Eleanor, levantando da cadeira. Eu costumava fazer para você quando você era pequeno. A caminhada para a cozinha pareceu estranha para Eleanor. Ela não tinha posto o pé naquele ambiente por anos, sempre deixando tudo nas mãos da equipe. Oliver a seguiu, segurando a boneca de porcelana cuidadosamente. A cozinha estava impecavelmente organizada como sempre, panelas de aço inoxidável brilhando, bancadas de mármore reluzentes, eletrodomésticos de última geração. Mas Eleanor se sentia perdida lá, como uma estranha em sua própria casa. Vovó Dói colocou canela na aveia, disse Oliver, sentado em um banco alto e observando Eleanena procurar os ingredientes. Canela, repetiu Eleanena, abrindo armários que ela não tinha aberto em anos. Onde poderia estar? Posso ajudar? Richard, que os tinha seguido para a cozinha. Não, respondeu Helena com uma determinação que surpreendeu até a si mesma. Eu consigo. Encontrar a aveia foi mais difícil do que ela esperava. Os armários estavam organizados de acordo com um sistema que a equipe conhecia, mas que ela tinha esquecido. Oliver a observou pacientemente, balançando suas perninhas no banquinho. A vovó da Casa Grande sabe cozinhar? O menino perguntou com curiosidade genuína. Ela sim, respondeu Eleanor, finalmente encontrando a aveia. Há muito tempo, eu cozinhava todo dia. Por que você parou? A simples pergunta de Arthur a pegou de surpresa. Por que ela tinha parado? Quando exatamente ela tinha parado de fazer coisas simples do dia a dia que a conectavam à vida real? Porque se tornou mais fácil deixar outras pessoas fazerem, respondeu Eleanena,
medindo a aveia em uma panela. Mas tem gosto melhor quando você mesmo faz, disse Oliver. Vovó Dói disse que comida feita com amor tem gosto diferente. Elelanena parou no meio do movimento. Comida feita com amor. Quando foi a última vez que ela tinha feito algo com amor? Quando foi a última vez que ela tinha sentido amor genuíno por alguém ou algo? A aveia lentamente se formou. Elelanena tinha esquecido quão prazeroso o processo simples de cozinhar era. Mexendo a panela, sentindo o aroma se espalhar pela cozinha, Oliver manteve um fluxo constante de conversa, contando a ela sobre seus jogos com a senhora Dorothy, sobre os passarinhos que visitavam o quintal da casinha, sobre os desenhos que ele gostava de fazer. Pronto, disse Elelanena, servindo a aveia em uma tigela de porcelana. Deixe-me provar para ver se está na temperatura certa. Ela soprou em uma colherada e provou. O sabor imediatamente a transportou 30 anos para trás, para quando ela cozinhava para um jovem Richard. O mesmo sabor doce de canela, a mesma textura cremosa de aveia bem cozida. Está bom? Perguntou Oliver, esperando ansiosamente. Está, respondeu Eleanor, e pela primeira vez em anos, ela sorriu genuinamente. Oliver comeu a aveia com o apetite típico de uma criança saudável, fazendo pequenos sons de satisfação a cada colherada. Eleanor o observou, sentindo algo que ela tinha esquecido que existia. A satisfação de cuidar de alguém, de nutrir, de ser útil de um modo simples e direto. É igual ao da vovó Dois, disse Oliver quando ele terminou. Você pode fazer sempre? A pergunta inocente deixou Eleanor sem palavras. Sempre? Quando foi a última vez que alguém tinha pedido por sua presença constante? Quando foi a última vez que alguém tinha mostrado que queria sua companhia? Não por interesse, medo ou obrigação, mas de afeto genuíno. Oh, é tarde. Eu preciso te levar para casa, disse Richard, olhando para seu relógio. Ainda não, protestou o menino. Eu quero ficar mais tempo com a vovó da Casa Grande. Eu não sou sua vovó, repetiu Elelanena. Mas a frase saiu ainda menos convincente do que da primeira vez. Você me fez mingau, disse Oliver, como se aquilo fosse prova suficiente. Vovós fazem mingau para seus netos. Eleanor sentiu seus olhos encherem. Quando foi a última vez que ela tinha chorado por algo que não fosse perda ou frustração? Quando foi a última vez que ela tinha chorado de emoção? Mãe, você está bem? Perguntou Richard, notando a mudança na expressão de sua mãe. Estou, mentiu Elelanena, discretamente secando seus olhos. Vovó da Casa Grande, você pode visitar a vovó Dói no hospital? Perguntou Oliver de repente. Ela ficaria tão feliz. A sugestão da criança caiu sobre Elelanena como uma revelação. Visitar Sra. Dorothy no hospital, vendo a mulher que tinha trabalhado em sua casa por 15 anos, que tinha cuidado de cada detalhe de sua vida diária, que tinha sido demitida sem uma palavra de agradecimento ou reconhecimento. Por que ela ficaria feliz em me ver? Perguntou Elelanena, genuinamente curiosa. Porque ela sempre falava sobre você, respondeu Oliver com simplicidade. Ela disse que sente falta da Casa Grande e das pessoas que moravam aqui. Sente falta? Senhora Dorothy sentia a falta da casa onde ela tinha sido tratada meramente como uma funcionária, onde ela nunca tinha recebido um elogio ou uma demonstração de apreço pessoal. Como era isso possível? Oliver, eu preciso saber algo, disse Elelanena, ajoelhando-se para estar no nível dos olhos com o menino. O que exatamente sua vovó disse sobre mim? Ela disse que você era muito inteligente e muito forte, mãe, respondeu Oliver pensando. E que você cuidava de todo mundo, mesmo quando eles não sabiam disso. Cuidava de todo mundo? Sim, ela me contou que quando o Sr. Richard ficou doente quando ele era um menininho minúsculo, você não dormiu por 3 dias cuidando dele, e que quando choveu muito e a casa da tia Rachel inundou, você mandou os homens consertarem tudo, mas você não queria que ela soubesse que foi você quem os mandou.
Elenina ficou em silêncio. Ela tinha esquecido aqueles episódios, pequenos gestos que ela tinha feito ao longo dos anos sem pensar muito sobre eles. Senhora Dorothy tinha notado, tinha lembrado, tinha contado a seu neto histórias de bondade. Ela disse mais alguma coisa? Perguntou Elenina, sua voz saindo quase em um sussurro. Ela disse que você perdeu seu sorriso quando o vovô da casa grande partiu, disse Oliver, brincando com os botões de sua camisa. E que desde então você esqueceu que é possível ser forte e feliz ao mesmo tempo. Richard engasgou em sua própria respiração. A análise de um de 3 anos de sua mãe era mais precisa do que qualquer terapia ou análise psicológica que ele pudesse imaginar. Eleanor se levantou lentamente, sentindo suas pernas tremerem. 40 anos. Tinha sido 40 anos desde que Charles tinha partido, e ela tinha passado todo aquele tempo construindo muros emocionais para se proteger da dor da perda. Mãe, começou Richard, mas Eleanor o interrompeu com um gesto. Amanhã eu visitarei a senhora Dorothy. Ela disse com uma firmeza que surpreendeu a todos, incluindo a si mesma. Você tem certeza? Tenho, respondeu Elenina. E Oliver está vindo comigo. Sério? Perguntou o menino, seus olhos se iluminando. Vovó Dói ficará tão feliz. Mas mãe, você não acha que... Richard cortou Elenina, sua autoridade retornando, mas desta vez temperada com algo diferente. Há coisas na vida que precisam ser feitas, independentemente do que pensamos ou não pensamos. Aquela noite depois que Richard levou Oliver de volta para casa, Eleanor estava sozinha na mansão pela primeira vez em anos sem se sentir confortável na solitude. Os corredores pareciam mais largos, os quartos mais vazios, o silêncio mais pesado. Ela subiu para seu quarto, mas em vez de se deitar, ela ficou na janela olhando para o jardim iluminado. Quantas noites ela tinha passado lá planejando negócios, revisando contratos, organizando a vida de todo mundo exceto sua própria vida emocional? No dia seguinte, Elenina acordou mais cedo do que o usual. Ela tinha sonhado com Oliver, com a senhora Dorothy, com memórias de quando Richard era uma criança, e ela ainda sabia como mostrar afeto sem constrangimento. Ela escolheu roupas simples para a visita ao hospital, evitando as joias excessivas e vestidos imponentes que ela normalmente usava. Quando ela olhou no espelho, ela viu uma mulher de 72 anos que tinha esquecido como sorrir naturalmente. Richard chegou com Oliver prontamente às 9 a.m. O menino estava vestido com roupas limpas, mas claramente remendadas. Ele carregava um desenho amassado em sua mão. Eu fiz para a vovó Dói, explicou Oliver, mostrando o papel. É ela, eu e a vovó da casa grande juntos no jardim. Elenina olhou para o desenho, 3 bonecos de palito debaixo de uma árvore, todos de mãos dadas. A simplicidade da imagem e a inclusão dela como parte da família improvisada do menino a moveu de um modo inesperado. É muito bonito, ela disse, e percebeu que era a primeira vez em anos que ela tinha elogiado algo sem segundas intenções. A viagem para o hospital foi quieta. Oliver dormiu no banco de trás, cansado da excitação do dia anterior. Richard dirigiu, lançando olhares preocupados para sua mãe no espelho retrovisor. Mãe, você tem certeza que quer fazer isso? Ele perguntou em um semáforo. Por que você acha que eu não deveria? Respondeu Elenina. Não é isso. É só, bem, você demitiu a Sra. Dorothy sem explicação 2 anos atrás. Poderia ser estranho. Eleanor refletiu sobre as palavras de seu filho. Era verdade. Ela tinha demitido a governanta abruptamente, sem uma conversa adequada, sem reconhecimento pelos anos de serviço. Por quê? Ela tentou lembrar as razões, mas tudo o que ela conseguia recordar era um sentimento vago de irritação, de querer mudanças na casa. Talvez seja exatamente por isso que eu preciso ir, ela finalmente disse. O hospital era um edifício moderno no distrito do centro com corredores brancos que cheiravam a desinfetante. Elenina se sentia fora de lugar lá, acostumada aos ambientes controlados de sua mansão. Oliver acordou com o movimento e imediatamente ficou excitado.
Vovó Dói está aqui, ele disse, como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. No balcão de informações, o atendente foi extremamente prestativo ao reconhecer Elelanena. A reputação da família Peton abria portas mesmo em ambientes hospitalares. Eles foram direcionados para o quarto 302, na ala de cardiologia. Elelanena parou em frente à porta, hesitando pela primeira vez em décadas. O que ela diria? Como ela explicaria sua presença lá? Oliver não mostrou hesitação. Ele empurrou a porta e entrou correndo. Vovó Dói, eu trouxe a vovó da Casa Grande para te ver. Senhora Dorothy estava deitada em uma cama de hospital conectada a algumas máquinas. Aos 68, ela parecia ter envelhecido mais do que os 2 anos desde que ela tinha saído da mansão. Seu cabelo grisalho estava mais branco, sua pele mais pálida, mas seus olhos ainda mantinham a mesma bondade que Elelanena lembrava. Senhor Elelanena, disse Dorothy, tentando se sentar na cama. Que surpresa! Não se levante, disse Elelanena rapidamente, aproximando-se da cama. Como você está se sentindo? Melhor agora que você veio, respondeu Dorothy com um sorriso fraco. Oliver, meu netinho, você cresceu tanto desde ontem. A interação entre avó e neto era tocante de assistir. Elelanena observou como a senhora Dorothy se iluminou na presença da criança, como Oliver naturalmente se aninhou ao lado da cama, como os dois conversaram com a intimidade de pessoas que se amam incondicionalmente. Eu trouxe um desenho para você, vovó Dói, disse Oliver, mostrando o papel amassado. Que lindo! Exclamou Dorothy, segurando o desenho como se fosse uma obra de arte. Somos nós 3 no jardim? Sim, a vovó da Casa Grande disse que pode fazer mingau para mim a qualquer hora. Dorothy olhou para Elelanar com surpresa. Senhora Elelanena fez mingau para você. Sim, ela fez. Foi igual ao seu. Eleanor se sentiu compelida a explicar. Ele estava na casa ontem à noite. Rachel o tinha levado por engano durante o jantar. Rachel está cuidando dele enquanto eu estou aqui, disse Dorothy com preocupação evidente em sua voz. Eu sei que é difícil para ela com o trabalho e tudo. Como seu tratamento está indo? Perguntou Elelanena, mudando o assunto. Dorothy hesitou antes de responder. Os médicos estão fazendo o que podem. É o coração, você sabe. Não é tão forte quanto costumava ser. Elelanena percebeu que a resposta era diplomaticamente vaga. Dorothy não queria preocupar seu neto, mas ela também não queria mentir para ela. Oliver, que tal você ir beber um pouco de água no corredor com seu pai? Sugeriu Elelanena. Eu quero conversar com sua vovó por 1 minuto. Richard entendeu o sinal e saiu com Oliver, prometendo mostrar a ele as máquinas do hospital. Quando eles estavam sozinhos, Elelanena puxou uma cadeira para mais perto da cama. Senhora Dorothy, eu preciso me desculpar pelo modo como eu a deixei ir, disse Elelanena, indo direto ao ponto. Foi rude e injusto de minha parte. Senhora Elelanar, você não precisa. Sim, eu preciso, insistiu Elanar. Você trabalhou 15 anos em minha casa, sempre com dedicação e competência, e eu a deixei ir sem sequer uma explicação adequada. Foi indesculpável. Dorothy ficou em silêncio por um momento. Você estava passando por um momento difícil, eu entendi. Que momento difícil? Perguntou Elelanena, genuinamente confusa. Foi o 40º aniversário do falecimento do Sr. Charles, disse Dorothy gentilmente. Você sempre ficava mais distante por volta daquela época. Eu pensei que você precisava de mudanças na casa. Elelanena ficou chocada. Senhora Dorothy tinha notado o padrão que ela mesma não tinha conscientemente notado. Todo ano, por volta do aniversário do falecimento de seu marido, ela se tornava mais irritável, mais controladora, mais emocionalmente distante. Como você sabia? Perguntou Elelanena, sua voz saindo em um sussurro. 15 anos cuidando de uma família. Você acaba notando essas coisas? Respondeu Dorothy com um sorriso triste.
Você sempre foi uma mulher forte, senhora Elanena. Mas a força, às vezes, se torna uma armadura que não deixa o amor entrar ou sair. Caro ouvinte, se você está gostando da história, por favor, tire um momento para deixar um like e especialmente se inscrever no canal. Realmente nos ajuda quem está apenas começando. Agora, continuando. O que o médico disse sobre sua condição? Perguntou Elanena, mudando o assunto porque ela não conseguia processar tanta verdade de uma vez. O coração está fraco, Dorothy respondeu honestamente. Eu talvez precise de cirurgia. Sim, mas é cara e arriscada na minha idade. Quanto é, Sr. Elelanen? Você não precisa. Quanto é a cirurgia? Repetiu Elelanar com a firmeza que ela normalmente reservava para negócios. Os médicos mencionaram 80 mil dólares, disse Dorothy, visivelmente envergonhada. Mas é muito dinheiro. Eu estou na lista de espera do Sistema Público de Saúde. Talvez eu consiga. A espera poderia levar meses, Helena cortou. E você não tem meses para esperar, tem? Dorothy olhou para baixo, confirmando os medos de Elanena. E Oliver, se algo acontecer com você, quem cuidará dele? Esse é meu maior medo, confessou Dorothy, seus olhos se enchendo de lágrimas. Nós não temos nenhuma outra família. Eu já falei com a assistente social do hospital. Mas essas coisas são complicadas. Oliver poderia acabar em alguma instituição temporária até que eles encontrem uma família adotiva. A ideia de Oliver em uma instituição causou uma revolta física em Elelanar. Aquela criança doce, afetuosa, cheia de vida, sendo separada da única família que ele conhecia e jogada em um sistema impessoal. Isso não vai acontecer, disse Elanena com determinação. Senhora Elanena, eu vou pagar por sua cirurgia e enquanto você se recupera, Oliver fica comigo. Dorothy a olhou como se ela não pudesse acreditar no que ela estava ouvindo. Você não pode estar falando sério. Eu estou completamente séria, respondeu Elanena. Mas com uma condição. Qualquer coisa, sim, senhora Elanena. Quando você se recuperar da cirurgia, eu quero que você volte a trabalhar para mim. Oliver precisa de sua avó e eu. Elanena hesitou, admitindo algo a si mesma pela primeira vez. Eu preciso de vocês duas. Dorothy começou a chorar silenciosamente. Por que você está fazendo isso? Elanena pensou sobre a pergunta. Por que ela estava realmente fazendo isso? O que tinha mudado em apenas uma noite? Porque um menino de 3 anos me fez perceber que eu passei os últimos 40 anos apenas existindo, não vivendo, respondeu Elelanar honestamente. E porque você e Oliver me mostraram que ainda há bondade no mundo e que eu quero ser parte disso em vez de apenas observar de longe. Mas, senhora Eleanor, é uma responsabilidade enorme cuidar de uma criança. Dorothy, disse Elanena, usando o nome da governanta sem o senhora, pela primeira vez. Eu criei Richard sozinha depois que Charles partiu. Eu sei como cuidar de uma criança. O que eu tinha esquecido era como mostrar amor. Oliver está me ensinando isso de novo. Naquele momento, Oliver veio correndo de volta para o quarto com Richard atrás dele. Vovó Dói, tem uma máquina lá fora que faz um barulho engraçado, disse o menino excitado. Isso é legal, querido, disse Dorothy, rapidamente secando suas lágrimas. Vovó da Casa Grande, você está chorando também? Perguntou Oliver, notando os olhos marejados de Eleanor. Estou, admitiu Elanena. Às vezes nós choramos quando estamos felizes. Por que você está feliz? Porque eu vou cuidar de você enquanto sua vovó Dói melhora, respondeu Eleanor, surpreendendo Richard, que quase deixou cair o copo de água que ele estava segurando. Sério? Perguntou Oliver, seus olhos brilhando. Sério? Confirmou Elanena. Se você quiser, é claro. Oliver não respondeu com palavras. Ele simplesmente correu para Elelanar e a abraçou com toda a força que suas pernas de 3 anos podiam reunir. Eu realmente quero, ele disse apertado contra o estômago de Elanena. Elanena retribuiu o abraço, sentindo algo finalmente derreter dentro de seu peito.
Quando foi a última vez que ela tinha recebido um abraço tão espontâneo, tão cheio de puro amor? Mãe, começou Richard, ainda processando o que estava lá acontecendo. Richard, eu preciso que você cuide dos arranjos para a cirurgia de Dorothy, disse Elenina, voltando para o modo executivo. Eu quero os melhores médicos, o melhor hospital particular, e eu também preciso que você prepare o quarto de hóspedes da mansão para Oliver. O quarto de hóspedes? Perguntou Richard. O quarto menor não seria melhor, mais adequado para uma criança. O quarto de hóspedes tem uma vista para o jardim, explicou Eleanor. Oliver vai gostar de ver os pássaros de manhã. Dorothy a observou com admiração. Em questão de minutos, Eleanor tinha organizado não apenas sua cirurgia, mas uma inteira nova dinâmica familiar. Como eu posso algum dia te agradecer por tudo isso? Perguntou Dorothy. Melhorando, respondeu Eleanor simplesmente. E me ensinando a ser uma avó melhor do que eu fui uma mãe. Você foi uma boa mãe, disse Richard de repente. Apenas distante às vezes, mas você sempre se importou comigo. A conversa foi interrompida por uma enfermeira que precisava realizar procedimentos com Dorothy. Eleanor prometeu voltar no dia seguinte com notícias sobre a cirurgia e saiu do hospital com Oliver, segurando sua mão. Vovó da Casa Grande, posso só te chamar de vovó? Perguntou Oliver no elevador. Pode, respondeu Eleanor, sentindo seu coração acelerar com a pergunta. E posso dormir no quarto com vista para os passarinhos hoje? Pode. E posso tomar café da manhã com você amanhã? Pode. E posso te ajudar a cozinhar? Pode. Oliver sorriu, satisfeito com as respostas, e apertou a mão de Helena mais forte. O resto do dia passou em um borrão de atividade. Elenina cancelou todas as suas reuniões da semana para o espanto de sua secretária. Richard arranjou os encaminhamentos médicos para Dorothy. A mansão foi reorganizada para acomodar uma criança de 3 anos. Quando a noite caiu, Oliver estava exausto, mas excitado. Eleanor o ajudou a tomar banho, a vestir um par de pijamas emprestados de Richard, que eram enormes nele, e a se acomodar na cama do quarto de hóspedes. Vovó, você pode contar uma história? Perguntou Oliver, aninhado entre travesseiros que pareciam enormes para seu pequeno tamanho. Elenina hesitou. Quando foi a última vez que ela tinha contado uma história a alguém? Eu não sei muitas histórias, ela admitiu. Vovó Dói sempre as inventa, sugeriu Oliver. Você pode inventar uma história sobre uma vovó que esqueceu como sorrir. A sugestão da criança pegou Elenina de surpresa. Como Oliver poderia ser tão perceptivo? Era uma vez uma vovó que morava em uma casa muito grande. Começou Elenina, improvisando. Ela tinha tudo que dinheiro podia comprar, mas ela tinha esquecido como verdadeiramente sorrir. Por que ela esqueceu? Perguntou Oliver, interessado. Porque quando ela era mais jovem, alguém muito especial foi embora. E ela ficou com tanto medo de ficar triste de novo que ela decidiu não sentir mais nada. Isso é triste, comentou Oliver. É muito triste, concordou Helena. Mas um dia um menino muito corajoso apareceu em sua casa e apontou seu dedo para ela sem nenhum medo. Igual eu fiz, exclamou Oliver excitado. Igual você fez, confirmou Elenina sorrindo. E aquele menino ensinou à vovó que é possível ser forte e alegre ao mesmo tempo. Que é possível proteger seu coração sem fechá-lo completamente. E a vovó aprendeu a sorrir de novo? Ela está aprendendo, disse Elenina. E você sabe por quê? Por quê? Porque o menino mostrou a ela que algumas pessoas valem o risco de amar, mesmo sabendo que um dia nós podemos perdê-las. Oliver ficou quieto por um momento, processando a história. Vovó, você não vai me perder. Eu vou ficar com você para sempre. A promessa inocente da criança quase fez Elenina chorar de novo. Espero que sim, meu netinho. Agora, eu sou realmente seu netinho? Perguntou Oliver, sonolento. Agora você é realmente meu netinho, confirmou Elenina, dando ao menino um beijo na testa. Quando Oliver adormeceu, Elenina ficou por alguns minutos o observando. A respiração calma, o rostinho relaxado,
a pequena mão agarrando um canto do lençol. Uma paz que ela não tinha sentido em décadas se estabeleceu em seu coração. Ela desceu para a sala de estar onde Richard a estava esperando com um copo de vinho. Mãe, eu tenho que admitir que estou impressionado, ele disse oferecendo o copo. Com o quê? Perguntou Elerianena, aceitando o vinho. Com tudo, o modo como você lidou com Oliver, a decisão de pagar pela cirurgia de Dorothy, a mudança. É como se eu estivesse conhecendo uma pessoa diferente. Elerianena refletiu sobre as palavras de seu filho. Talvez você esteja conhecendo a pessoa que eu era antes de me esconder atrás de muros emocionais. O que vai acontecer agora? Perguntou Richard. Com a empresa, com os negócios, com toda a rotina que você tinha. Negócios continuarão, disse Elerianena. Mas agora terá que se adaptar à presença de Oliver. Eu não priorizarei mais reuniões sobre coisas que são verdadeiramente importantes. E se for difícil, cuidar de um de 3 anos não é brincadeira. Richard, você acha que construir um império de negócios foi fácil? Perguntou Eleanor com um sorriso. Se eu consigo supervisionar 200 funcionários e dezenas de projetos simultaneamente, eu acho que posso lidar com um menino de 3 anos. Será diferente, avisou Richard. Será, concordou Elelanená. Será melhor. Nos dias seguintes, a casa passou por uma transformação completa. O silêncio sepulcral foi substituído pelo riso de uma criança correndo pelos corredores, brincadeira no jardim. Elelanená descobriu que ela tinha esquecido quão agradável o caos controlado de uma casa com uma criança podia ser. Oliver se adaptou à mansão com a facilidade típica de crianças. Ele explorou cada canto, fez amizade com a equipe, transformou a sala de estar formal em uma pista de corrida para carrinhos de brinquedo. Elelanená, em vez de ser incomodada, gostou de ver a casa ganhar vida de novo. A cirurgia de Dorothy foi agendada para a semana seguinte. Elelanená supervisionou todos os preparativos, falou com os médicos, garantiu que tudo seria feito da melhor maneira possível. Oliver não compreendeu totalmente a gravidade da situação, mas ele sabia que a vovó Dói precisava de uma operação para melhorar. Vovó, você acha que a vovó Dói vai realmente melhorar? Perguntou Oliver uma manhã, enquanto eles tomavam café da manhã juntos no jardim. Eu farei tudo em meu poder para ter certeza que ela melhora, respondeu Elelanená. Mas você precisa entender que, às vezes, mesmo quando nós fazemos tudo certo, as coisas não saem do jeito que nós queremos. E se a vovó Dói não melhorar? A pergunta partiu o coração de Helena. Como explicar a possibilidade de perda para um de 3 anos? Se isso acontecer, será muito triste, ela disse honestamente. Mas você não estará sozinho. Você sempre terá a mim. E papai Richard? E papai Richard também. Oliver considerou isso por um momento. Então, mesmo se eu estiver triste, eu não estarei sozinho. Você nunca estará sozinho, prometeu Elerianena. A cirurgia aconteceu em uma quinta-feira em março. Eleanor passou o dia inteiro no hospital com Oliver em seu colo esperando por notícias. Richard cancelou todos os seus compromissos para estar com eles. Foram 6 horas de cirurgia. 6 horas durante as quais Elelanená experimentou uma ansiedade que ela não tinha sentido em décadas. A possibilidade de perder Dorothy e, consequentemente, ver Oliver sofrer a aterrorizou de um modo que ela não conseguia explicar. Vovó, por que você está nervosa? Perguntou Oliver, que tinha notado a tensão de Elelanená. Porque eu me importo muito com a vovó Dói, respondeu Elelanená honestamente. E quando você se importa com alguém, você fica nervosa quando aquela pessoa está em perigo. Você se importa comigo também? Eu me importo muito com você. Então, se eu ficar doente, você ficará nervosa. Eu ficarei muito nervosa, admitiu Helena. Oliver sorriu como se aquilo fosse uma coisa boa. É bom ter alguém que fica nervoso por nossa causa. A observação da criança fez Elelanená perceber uma verdade profunda. Era bom ter alguém que se importava o suficiente para ficar nervoso. Por quantos anos ela tinha vivido sem ninguém que verdadeiramente se preocupasse com seu bem-estar emocional? Quando o médico finalmente apareceu,
Ainda em suas roupas cirúrgicas, Elelanena sentiu seu coração acelerar. A cirurgia foi um sucesso, ele disse com um sorriso cansado. Foi mais complicada do que nós esperávamos, mas nós conseguimos. Senhora Dorothy está em recuperação e o prognóstico é otimista. Elelanena abraçou Oliver tão apertado que o menino protestou, rindo. Richard suspirou com alívio. Por algumas horas, eles tinham se tornado uma família, unidos pela preocupação e agora pelo alívio. Posso ver a vovó Doy? Perguntou Oliver. Ela ainda está dormindo por causa da medicação, explicou o médico. Mas ela pode ter visitas amanhã. Aquela noite, Elelanena pôs Oliver para dormir com um sentimento de gratidão que ela não tinha experimentado em anos. Tudo tinha dado certo. Dorothy estava bem. Oliver estava seguro. E ela tinha redescoberto a habilidade de genuinamente se importar com outras pessoas. Vovó, a vovó Doy vai acordar amanhã? Perguntou Oliver sonolento. Ela vai acordar, respondeu Elelanena, acariciando o cabelo castanho do menino. E ela ficará feliz em saber que você cuidou de mim? Espero que sim. Ela vai. Vovó Doy disse, você tem um bom coração que estava apenas dormindo. Mais uma vez, a sabedoria simples de Oliver a surpreendeu. Um bom coração que estava dormindo. Talvez fosse exatamente o que tinha acontecido a ela. A recuperação de Dorothy foi gradual, mas constante. Eleanor a visitava todo dia, sempre com Oliver. Lentamente, eles estabeleceram uma rotina que incluía as 3 gerações, Elelanena, Dorothy e Oliver. Senhora Eleanor, eu não posso acreditar em tudo o que você fez por nós, disse Dorothy uma tarde já muito melhor, sentada em uma cadeira no jardim da mansão onde ela estava se recuperando. Dorothy, pare de me chamar de Senhora Eleanor. Elelanena pediu pela 10ª vez. Nós somos família agora. Me chame de Elelanena ou Ellie como Charles costumava me chamar. Ellie, repetiu Dorothy, experimentando o apelido. Combina com você. Oliver brincava no gramado perto deles, caçando borboletas. Ele tinha se tornado uma criança ainda mais feliz se aquilo fosse possível, com a certeza de que tanto vovó Doy quanto vovó Ellie estavam bem e presentes em sua vida. Ellie, disse Dorothy de repente, posso fazer uma pergunta pessoal? Vá em frente. Você nunca pensou em ter outros filhos depois de Richard ou netos? Elelanena ficou quieta por um momento. Era uma pergunta que ela nunca tinha feito a si mesma diretamente. Depois que Charles faleceu, eu acho que eu fechei aquela possibilidade, ela admitiu. Richard cresceu focado em sua carreira, nunca mostrou interesse em começar sua própria família. E eu nunca incentivei isso. Talvez com medo que novos laços trouxessem uma nova possibilidade de perda. E agora eu descobri que a possibilidade de perda vale o risco, respondeu Elelanena, observando Oliver. Porque o amor que nós sentimos vale qualquer dor que possa vir depois. Oliver te mudou. Oliver me despertou, corrigiu Eleanor. A pessoa que eu sou agora estava sempre aqui. Estava apenas escondida por 40 anos de medo. Naquele momento, Oliver veio correndo até eles, uma pequena flor amarela em sua mão. Vovó Ellie, esta flor é para você, ele disse, oferecendo a flor com solenidade. Obrigado, meu netinho, disse Elelanena, aceitando a flor como se fosse o presente mais precioso do mundo. E esta é para a vovó Doy, disse Oliver, puxando outra flor de trás de suas costas. Obrigado, meu querido, disse Dorothy emocionada. Agora vocês duas têm flores combinando, declarou Oliver, satisfeito. Porque vocês são ambas minhas vovós, e eu amo vocês igualmente. Elelanena e Dorothy olharam uma para a outra, ambas com olhos marejados. Aquela criança tinha conseguido criar uma família onde antes havia apenas solidão e formalidade. Oh, disse Elelanena, você quer ajudar a vovó Ellie a plantar estas flores no jardim? Posso? Perguntou o menino excitado. Pode, e quando elas crescerem, elas serão um lembrete de como nossa família começou.
Nossa família começou com flores? Perguntou Oliver, curioso. Nossa família começou com você sendo corajoso, corrigiu Helena. As flores são apenas para nós lembrarmos. Enquanto eles plantavam as flores no jardim, Helena refletiu sobre como sua vida tinha completamente mudado em questão de semanas. A mansão, que era uma vez um mausoléu de memórias e formalidades, tinha se transformado em um lar de verdade. A equipe sorria mais. Richard visitava mais frequentemente e ela mesma tinha redescoberto a alegria de viver no presente em vez de apenas controlar o futuro. Vovó Ellie, disse Oliver, suas mãos sujas de terra, quando eu crescer, eu terei uma casa grande como a sua. Se você quiser, respondeu Elanena, mas lembre-se, o que é importante não é o tamanho da casa, é a quantidade de amor que cabe dentro dela. E quanto amor cabe na sua casa? Elanena olhou ao redor. O jardim florescendo, Dorothy descansando na sombra. Richard, que tinha vindo para casa cedo do escritório para brincar com Oliver. A equipe que agora a cumprimentava calorosamente em vez de fugir com medo. Cabe muito mais do que eu imaginei, ela respondeu, e ainda há espaço para mais. Algumas semanas depois, Elanena organizou uma festa no jardim da mansão. Não uma recepção formal de negócios, mas uma festa de verdade com música, comida caseira e jogos. Ela convidou a equipe com suas famílias, alguns vizinhos, velhos amigos que ela tinha negligenciado por anos. Oliver era o centro das atenções, correndo entre os adultos, distribuindo sorrisos e fazendo amigos instantâneos. Elanena o observou com um orgulho que ela não sabia ser possível sentir. Mãe, eu nunca te vi tão leve, comentou Richard, aproximando-se dela com um copo de suco. Leve é uma boa palavra, concordou Elanena. Eu me sinto como se tivesse tirado uma armadura muito pesada que eu tenho carregado por décadas. Oliver fez isso? Oliver foi o catalisador, disse Elanena, mas a mudança tinha que vir de dentro. Ele apenas me mostrou que era possível. E os negócios? Como está fazendo malabarismos com tudo? Mais fácil do que eu imaginei, respondeu Eleanor. Quando você tem prioridades claras, é mais fácil tomar decisões. Oliver e nossa família são minha prioridade. Tudo o mais se adapta. Nossa família, repetiu Richard, sorrindo. Eu gosto do som disso. Papai Richard, gritou Oliver, correndo até eles. Venha brincar de esconde-esconde. Vindo, respondeu Richard. E Elanena ficou surpresa ao ver seu filho pôr seu copo de lado e correr atrás de Oliver. Quando a festa terminou e os convidados tinham partido, Elanena, Richard, Dorothy e Oliver sentaram no jardim sob as estrelas. Era uma noite clara de outono com uma brisa suave farfalhando as árvores. Caro ouvinte, se você está gostando da história, por favor, tire um momento para deixar um like e especialmente se inscrever no canal. Realmente nos ajuda quem está apenas começando. Agora, continuando. Vovó Ellie, disse Oliver, sonolento no colo de Eleanor. Você está feliz agora? A pergunta pegou Eleanor de surpresa. Feliz. Quando foi a última vez que ela tinha perguntado a si mesma se ela estava feliz? Estou, ela respondeu, e a certeza em sua própria voz a surpreendeu. Eu estou muito feliz. Por quê? Porque eu tenho você, vovó Dói. Papai Richard, disse Elanena, olhando para cada um deles. Porque nosso lar está cheio de amor e porque eu aprendi que nunca é tarde para recomeçar. E posso ficar aqui para sempre? Você ficará aqui para sempre, prometeu Elanena. Oliver sorriu e fechou seus olhos, confiando completamente na promessa de sua avó adotiva. Elanena o observou adormecer, sentindo uma paz profunda se estabelecer em seu coração. Ellie, disse Dorothy quietamente para não acordar Oliver. Há algo que eu nunca te contei. O que é? Nos 15 anos que eu trabalhei aqui, eu sempre te admirei. Mesmo quando você estava no seu mais difícil, eu sabia que por baixo daquela severidade havia uma boa pessoa. É por isso que eu falei de você para Oliver com tanto afeto. Como você sabia?
Pequenos gestos que você pensou que ninguém notava, explicou Dorothy. O remédio caro que você tinha comprado quando um membro da equipe ficou doente. As cestas de comida extra de feriado no Natal. A casa que você reformou para a família do jardineiro depois do incêndio. Você sempre cuidou de todo mundo. Você apenas nunca deixou ninguém cuidar de você. Elelanena ficou emocionada pelas palavras de Dorothy. Ela tinha esquecido muitos daqueles gestos, coisas que ela fazia automaticamente, sem um segundo pensamento. Talvez porque eu nunca soube como pedir por cuidado, admitiu Helena. Agora você tem uma família inteira querendo cuidar de você, disse Richard. E acima de tudo, você tem Oliver, que não sabe como cuidar de você de qualquer outro modo que não seja com amor total. Elelanena olhou para o menino dormindo em seu colo e sentiu imensa gratidão pela vida. Aos 72, ela tinha descoberto que nunca é tarde para ser feliz, nunca é tarde para amar, nunca é tarde para recomeçar. Os meses que seguiram foram os mais felizes na vida de Elelanena. Oliver cresceu rodeado de amor e atenção, desenvolvendo uma personalidade ainda mais alegre e confiante. Dorothy se recuperou completamente de sua cirurgia e voltou a trabalhar na mansão, mas agora em uma atmosfera completamente diferente. Ora bem, uma de família, não de empregadores e empregados. Richard, inspirado pela transformação de sua mãe, começou a repensar sua própria vida. Aos 45, ele decidiu que ele também queria começar uma família. Ele começou a namorar uma professora de escola primária, uma mulher gentil e carinhosa que foi imediatamente encantada por Oliver e pela nova dinâmica familiar dos Peton. Mãe, disse Richard uma tarde enquanto eles observavam Oliver brincando no jardim com sua nova namorada. Eu quero te agradecer. Me agradecer pelo quê? Perguntou Eleanena. Por me mostrar que a mudança é possível. Por me ensinar que família não é apenas sobre sangue ou obrigação, mas sobre escolher amar e cuidar um do outro. Você sempre soube disso, disse Eleanena. Você apenas precisava de permissão para mostrar, e você me deu essa permissão mudando primeiro. Eleanena sorriu, observando a cena no jardim. Oliver tinha convencido a namorada de Richard a brincar de casinha debaixo da árvore grande. Dorothy os observava de uma cadeira próxima, tricotando um pequeno suéter para o inverno que se aproximava. Você sabe o que me faz mais feliz? Eleanor disse de repente. O quê? Que Oliver vai crescer em uma família onde o amor é mostrado abertamente, onde as pessoas falam sobre seus sentimentos, onde não há medo de ser feliz. Ele nunca precisará construir muros emocionais como eu fiz. E se ele fizer, ele tem uma avó experiente para ajudá-lo a derrubá-los, disse Richard afetuosamente. Um ano depois da famosa noite, quando Oliver tinha apontado seu dedo para Eleanena, a família Peton organizou uma festa especial. Era o aniversário da família, como Oliver tinha decidido chamar. A mansão estava decorada com flores do jardim, fotografias de família espalhadas por toda a casa e um bolo caseiro feito por Eleanena e Oliver juntos. Toda a equipe foi convidada, assim como amigos próximos e alguns parceiros de negócios, que tinham se tornado verdadeiros amigos ao longo dos anos. Vovó Ellie, disse Oliver, agora com 4 anos e ainda mais falante. Você pode contar a todo mundo como nossa família começou? Você quer que eu conte? Perguntou Eleanena surpresa. Sim, é a história mais legal do mundo. Eleanena se levantou, segurando a mão de Oliver, e olhou para todos os rostos ao redor dela. Equipe que eram agora como família, Richard com sua noiva, Dorothy, sorrindo orgulhosamente, amigos que tinham se tornado parte de sua vida de novo. Nossa família começou, disse Eleanena, quando um menininho muito corajoso me ensinou que é possível ser forte sem ser dura, que é possível proteger seu coração sem fechá-lo para o amor. Conte sobre o dia que eu subi na mesa. Oliver pediu excitado.
No dia em que Oliver subiu na mesa de jantar, Elenina continuou sorrindo. Ele fez algo que ninguém tinha conseguido fazer em 40 anos. Ele me fez congelar, não de medo, mas de reconhecimento. Reconhecimento que uma vida inteira de amor estava esperando para ser vivida se eu tivesse a coragem de abrir meu coração de novo. E você foi corajosa, exclamou Oliver. Eu fui, confirmou Elanar, e foi a melhor decisão da minha vida. O aplauso foi caloroso e sincero. Eleanor olhou ao redor e viu rostos sorrindo, olhos brilhando, um ambiente cheio de amor genuíno. Tudo por causa de um menino de 3 anos que não tinha medo de apontar seu dedo para uma senhora ranzinza. Agora, disse Oliver, sempre prático, vamos cantar parabéns para nossa família? E eles cantaram uma mansão inteira cantando parabéns ao amor que tinha se formado, onde antes havia apenas formalidade e distância. Aquela noite, depois que os convidados tinham partido, Eleanor pôs Oliver para dormir como ela sempre fazia. O menino tinha crescido, mas ele ainda gostava de ouvir histórias antes de adormecer. Vovó Ellie, disse Oliver, já aninhado. Amanhã você pode me ensinar como fazer aquele bolo que nós fizemos hoje? Eu posso, respondeu Helena, mas você já sabe como. Você me ajudou o tempo todo. Mas eu quero aprender a fazer sozinho. Assim, quando eu crescer, eu posso fazer para meus netinhos. As palavras de Oliver fizeram Helena sorrir. Aos 4 anos, ele já estava pensando em passar adiante o amor que ele tinha recebido. Eu te ensinarei tudo o que eu sei sobre cozinhar, prometeu Elenina, e sobre cuidar de pessoas, e sobre ser feliz. Você já me ensina isso todo dia, disse Oliver, com a sabedoria que só crianças possuem. Elenina disse boa noite ao neto de seu coração e desceu para a sala de estar, onde Richard e Dorothy a esperavam com um copo de vinho. Um brinde, disse Richard, erguendo seu copo, a família mais improvável e mais perfeita que já existiu. A segunda chances, adicionou Dorothy. Ao amor que nunca é tarde, finalizou Elenina. Eles brindaram sob o lustre que tinha testemunhado tantos jantares frios formais e agora iluminava momentos de verdadeira intimidade familiar. Você sabe o que mais me surpreende em toda esta história? Disse Richard. O quê? Perguntaram Eleanor e Dorothy juntas. Como Oliver sabia exatamente o que fazer para quebrar as defesas da mamãe. Como se ele tivesse um radar para encontrar o amor escondido nas pessoas. Crianças sabem coisas que adultos esquecem, disse Dorothy. Eles veem através das máscaras que nós usamos. Oliver viu através de minha máscara porque ele não sabia que eu estava usando uma, disse Elenina. Para ele eu era apenas uma pessoa, não uma matriarca temida ou uma empresária poderosa, apenas uma pessoa que precisava de amor. E agora, perguntou Richard, como se sente ser apenas uma pessoa? Elenina pensou sobre a pergunta. Como se sentia ser apenas Elenina em vez da temida senhora Elenina Peton? Livre, ela respondeu finalmente. Depois de décadas carregando o peso de ser perfeita, implacável, sempre no controle, descobrir que eu posso apenas ser humana é libertador. Mãe, posso fazer uma confissão? Disse Richard. Pode. Minha vida inteira eu tive medo de te desapontar, medo de não ser o filho perfeito que você esperava. É por isso que eu nunca me casei. Nunca tive filhos meus. Eu pensei que eu não podia ser um pai tão presente quanto você era controladora. Eleanor sentiu seu coração apertar. Richard, me deixe terminar. Ele pediu. E agora, vendo você com Oliver, eu percebi que o problema nunca foi sua capacidade de amar. Foi seu modo de mostrar amor. E ver você se permitir ser vulnerável me deu a coragem de fazer o mesmo. É por isso que você decidiu se casar? É por isso que eu decidi viver, corrigiu Richard. Para parar de ter medo de sentir, de conectar, de construir laços que talvez tragam dor, mas que certamente trazem alegria. Elenina abraçou seu filho, um abraço longo e apertado que disse tudo que palavras não podiam expressar. Eu estou orgulhosa de você, ela sussurrou.
Eu sempre estive. Eu apenas não sabia como mostrar. Agora nós sabemos, disse Richard, e Oliver vai crescer sabendo também. 2 anos depois, a mansão Peton tinha se tornado o centro de uma família ainda maior. Richard se casou com Emily, a professora, em uma cerimônia íntima no jardim da casa com Oliver como o porta-alianças. Logo depois, Emily ficou grávida e Elanena estava se preparando para ser uma avó biológica pela primeira vez. Vovó Ellie, disse Oliver, agora com 6 anos e ainda mais inteligente. Quando o bebê nascer, eu serei o irmão mais velho. Você será como um irmão mais velho, confirmou Elanena. Você poderá ensiná-lo muitas coisas. O que eu posso ensiná-lo? Você pode ensinar como ser corajoso, como tratar pessoas com afeto, como fazer vovós sorrirem mesmo quando elas estão de mau humor. Oliver riu, lembrando a história de como ele tinha conhecido Elanena. Vovó Ellie, você não fica de mau humor mais. Sim, eu fico às vezes, disse Elanena honestamente. Mas agora eu sei que quando eu estou de mau humor, é porque eu estou cansada ou preocupada, não porque eu sou uma pessoa má, e eu tenho você para me lembrar de sorrir. E quando o bebê crescer, ele também viverá aqui na casa grande? Se a mamãe e o papai dele quiserem. Sim, eu quero, disse Oliver decisivamente. Desse modo nós podemos sempre cuidar um do outro. A simplicidade com que Oliver via a família e cuidado mútuo continuou a impressionar Elanena. Para ele, era natural que pessoas que se amavam morassem juntas e cuidassem umas das outras. Não havia complicações, ciúmes ou disputas. Havia apenas amor abundante o suficiente para todo mundo. Quando o bebê nasceu, uma menina que foi nomeada Hope, Oliver se tornou o irmão mais devotado que alguém poderia imaginar. Elanena observou o menino, agora com 6 anos, segurando o bebê com extremo cuidado, cantarolando as mesmas músicas que Dorothy tinha ensinado a ele. Vovó Ellie, disse Oliver uma tarde enquanto ajudava a trocar as fraldas de Hope. Você acha que ela vai me amar tanto quanto eu a amo? Eu tenho certeza, respondeu Elanena. E você sabe por quê? Por quê? Porque você está ensinando a ela desde muito jovem como é ser amado incondicionalmente. Quando ela crescer, ela saberá como reconhecer e dar amor verdadeiro porque ela aprendeu com você. E de mim também, disse Oliver orgulhosamente. E de você também, concordou Elanena, sorrindo. A casa tinha sido completamente transformada. Onde antes havia apenas o silêncio de corredores vazios, agora havia o som de crianças brincando, conversas animadas na cozinha, risadas durante os jantares. Elanena, aos 75, se encontrava mais ativa e energética do que ela tinha sido nos últimos 20 anos. Mãe, disse Richard uma noite depois de pôr Hope para dormir, como você consegue ter energia para 2 crianças? Amor dá energia, respondeu Helena simplesmente. Quando você tem um propósito claro, quando você acorda todo dia sabendo que você é importante na vida de alguém, a energia vem naturalmente. Você não se arrepende de ter mudado tanto sua rotina. Richard, nos últimos 3 anos, eu tive mais vida do que nos 40 anteriores, disse Elanena. Como eu poderia me arrepender? Emily, que estava amamentando Hope na poltrona próxima, sorriu. Elanena, eu quero te agradecer por me acolher tão calorosamente na família. Eu sei que não foi fácil se adaptar a mais mudanças. Emily, querida, disse Eleanor, você trouxe ainda mais amor para esta casa e você me deu a chance de ser uma avó de um modo que eu nunca pensei que seria possível. Como assim? Com Richard, eu estava tão focada em ser perfeita, em controlar tudo que eu perdi, muitos momentos de simplesmente desfrutar ser uma mãe, explicou Elanena. Com Oliver, eu aprendi a desfrutar. Com Hope, eu estou vivendo a experiência completa, o amor sem a ansiedade de ter que ser perfeita. Dorothy, que estava tricotando no sofá próximo, levantou os olhos de seu trabalho. Ellie, posso dizer algo? Claro.
Você sempre foi uma boa mãe para Richard. Você apenas não sabia como mostrar de um modo que ele pudesse entender na época. Mas o homem que ele se tornou, o pai carinhoso que ele é, isso vem de algum lugar. Vem do amor que você plantou nele, mesmo que de um modo diferente. Richard ficou emocionado pelas palavras de Dorothy. É verdade, mãe. Eu sempre soube que você me amava. Eu apenas não sabia como retornar aquele amor de um modo que você pudesse aceitar. E agora nós dois sabemos, disse Elanena, antes tarde do que nunca. Oliver, que tinha estado quietamente brincando com seus brinquedos, se aproximou do grupo. Posso dizer algo importante? Ele perguntou com a seriedade que ele às vezes exibia. Pode, meu amor, disse Elanena. Eu acho que nossa família é a melhor família do mundo inteiro. Por que você acha isso? Perguntou Richard, curioso. Porque todo mundo aqui cuida de todo mundo. E quando alguém fica triste, sempre há alguém para fazê-los felizes de novo. E porque a vovó Ellie faz a melhor aveia do universo. Todo mundo riu da explicação de Oliver. Mas Elanena sentiu uma verdade profunda nas palavras simples do menino. Eles realmente cuidavam um do outro. Uma rede de apoio mútuo, amor incondicional e presença constante tinha sido criada. Oliver está certo, disse Elanena. Nós somos uma família muito especial. Por que somos especiais? Perguntou Oliver. Porque nós escolhemos ser uma família, explicou Elanena. A maioria das famílias apenas nasce assim por acaso. A nossa foi construída com um propósito, com amor consciente, com decisões deliberadas de cuidar um do outro. E seremos uma família para sempre e sempre, prometeu Elanena. Oliver estava satisfeito com a resposta e voltou para sua brincadeira. Os adultos ficaram em silêncio por alguns momentos, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre o milagre que tinha sido a formação daquela família. Você sabe o que mais me surpreende? Disse Emily de repente. O quê? Perguntaram os outros. Como você conseguiu criar um ambiente onde Oliver se sente tão seguro para ser ele mesmo? Ele tem uma confiança, uma alegria natural que é rara de se ver em crianças hoje em dia. É porque ele nunca duvidou que ele era amado, disse Dorothy. Desde o primeiro dia que ele chegou aqui, ele foi tratado como a coisa mais preciosa do mundo. E também porque ele nos ensinou a amar, adicionou Elanena. Foi um processo de duas vias. Ele nos mostrou como mostrar afeto, e nós demos a ele a segurança que todo amor precisa para florescer. Richard observou sua esposa amamentando sua filha, Oliver brincando feliz no chão, sua mãe e Dorothy conversando como velhas amigas, e sentiu imensa gratidão por sua vida. Mamãe, posso fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer? Pode. Você está feliz? Genuinamente feliz. Elanena pensou sobre a pergunta. Felicidade genuína. Não a satisfação temporária de um negócio bem-sucedido ou o alívio de um problema resolvido. Felicidade real, profunda, duradoura. Estou, ela respondeu com certeza absoluta. Pela primeira vez em minha vida adulta, eu posso dizer que estou completamente feliz. Eu acordo todo dia ansiosa para ver Oliver, para conversar com Dorothy, para brincar com Hope, para jantar com todos vocês. Eu tenho um propósito claro, pessoas que eu amo e que me amam, e paz em meu coração. Mesmo aos 75? Especialmente aos 75, riu Elanena. Porque eu finalmente entendi que a idade não importa quando se trata de recomeçar. O que importa é a coragem de aceitar que nós podemos ser melhores do que nós éramos, mais amorosos do que nós éramos, mais felizes do que nós pensávamos ser possível. Aquela noite, depois que todo mundo tinha ido dormir, Elanena ficou sozinha na sala de estar, refletindo sobre a jornada percorrida. 3 anos antes, ela era uma mulher solitária, temida, fechada dentro de si mesma. Hoje, ela era o centro de uma família vibrante, cheia de amor e alegria,
Tudo por causa de um menino corajoso que não tinha medo de apontar seu dedo para ela. Ela pegou o telefone e ligou para sua assistente. Jennifer, eu preciso que você agende uma reunião com o advogado da família amanhã. Há algum problema, senhora? Não, não um problema. Eu preciso atualizar meu testamento. Na manhã seguinte, Elela Nena se encontrou com o advogado Morrison, o advogado da família por mais de 20 anos. O homem ficou surpreso quando ela explicou as mudanças que ela queria fazer. Senhora Elela Nena, você tem certeza sobre estas mudanças? Elas são significativas. Eu estou absolutamente certa, respondeu Elela Nena. Eu quero que Oliver seja incluído como herdeiro direto com os mesmos direitos que Richard, e eu quero estabelecer um fundo fiduciário para garantir que Dorothy esteja financeiramente segura pelo resto de sua vida. E sobre a empresa? Richard permanecerá como presidente executivo, mas eu quero incluir uma cláusula que garanta que a empresa mantenha políticas de tratamento humano aos funcionários, e eu quero criar um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários. Advogado Morrison anotou tudo cuidadosamente. Posso perguntar o que motivou essas mudanças? Eu aprendi que a verdadeira riqueza não está no que nós acumulamos, mas no que nós compartilhamos, respondeu Helena. Eu quero ter certeza que o amor que eu descobri nestes últimos anos continua a ser nutrido mesmo quando eu não estiver mais aqui. E Oliver, ele sabe sobre estas mudanças? Não, e ele não precisa saber agora, disse Elela Nena. Ele é uma criança de 6 anos. Ele deveria apenas se preocupar em ser uma criança, em aprender, brincar e ser amado. Responsabilidades virão no devido tempo. Quando ela voltou para casa, Elela Nena encontrou Oliver e Hope brincando no jardim sob a supervisão de Dorothy. O menino tinha construído uma pequena casa de papelão e estava ensinando sua irmãzinha, que ainda estava engatinhando, a entrar e sair da casinha. Vovó Ellie, gritou Oliver quando ele a viu. Eu fiz uma casa para mim e para Hope. Que linda, exclamou Helena, admirando a construção improvisada. Posso entrar também? Você pode, mas você tem que abaixar muito, avisou Oliver. Elela Nena se abaixou e entrou na casa de papelão, sentindo uma alegria genuína da brincadeira simples. Dentro, Oliver tinha arranjado almofadas no chão e alguns de seus brinquedos favoritos. Aqui é onde nós ficamos quando nós queremos estar juntos, mais longe dos adultos, explicou Oliver. Mas eu sou uma adulta, disse Eleanor, rindo. Você não é, disse Oliver com convicção. Sua vovó. Vovó é diferente de uma adulta. Como assim? Adultos são sérios e falam sobre coisas chatas. Vovó brinca, conta histórias e faz mingau, explicou Oliver, com a lógica infalível de uma criança. Elela Nena ficou emocionada pela definição. Para Oliver, ela não era uma empresária poderosa ou uma matriarca temida. Ela era simplesmente a vovó que brincava, contava histórias e fazia mingau. Oh, posso te contar um segredo? Disse Elela Nena. Sim, eu sei guardar segredos. Você me fez a pessoa mais feliz do mundo. Como? Porque você me ensinou como ser uma vovó. Antes de você, eu não sabia como fazer certo. Oliver considerou isso por um momento. Eu te ensinei como uma professora. Exatamente como uma professora, confirmou Helena. Você me ensinou as coisas mais importantes. Como amar sem medo, como ser verdadeiramente feliz, como cuidar de uma família. E você aprendeu tudo agora. Eu ainda estou aprendendo, disse Elela Nena. Mas agora eu tenho os melhores professores, você e Hope. Oliver sorriu, satisfeito com seu papel como professor. Vovó Ellie, quando eu crescer, eu terei uma família como a nossa? Se você quiser, você terá, disse Elela Nena. Porque você já sabe a coisa mais importante sobre família. O que é? Que família é feita de amor, não sangue. É feita de pessoas que escolhem ficar juntas e cuidar umas das outras. Como nós escolhemos. Como nós escolhemos. Naquele momento, Hope engatinhou até eles e começou a rir, esticando suas pequenas mãos em direção a Elela Nena.
O som do riso do bebê preencheu a pequena casa de papelão com uma alegria pura e contagiante. Veja, disse Oliver, Hope também escolheu nossa família. É por isso que ela ri quando ela te vê. Elelanena pegou Hope, sentindo seu coração transbordar de amor. Duas crianças que tinham completamente transformado sua vida, mostrando a ela que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para amar, nunca é tarde para ser feliz. Nos anos que seguiram, a família Peton continuou a crescer e evoluir. Oliver se tornou um menino ainda mais afetuoso e responsável, sempre cuidando de Hope com uma dedicação que impressionava todo mundo ao redor. Hope cresceu em uma atmosfera de amor incondicional, desenvolvendo uma personalidade doce e alegre. Elelanena, agora com 80 anos, permaneceu ativa e presente na vida de todo mundo. Ela tinha passado a presidência executiva da empresa para Richard, mas continuou como conselheira, sempre garantindo que as políticas humanizadas fossem mantidas. Vovó Ellie, disse Oliver, agora com 9 anos e muito mais articulado. Na escola, a professora nos pediu para escrever sobre nossa família. Posso contar nossa história? Claro, meu amor, respondeu Elanena. O que você vai escrever? Eu vou escrever que minha vovó era uma pessoa muito importante que não sabia como ser feliz até que eu a ensinei. Elelanena riu da simplicidade com que Oliver resumiu a transformação de sua vida. E como você me ensinou? Sendo corajoso e não tendo medo de você quando você estava zangada, disse Oliver. E mostrando que você era uma boa vovó por dentro. Você apenas precisava praticar. Praticar ser uma vovó? Sim, como quando nós aprendemos a andar de bicicleta. No começo você cai muito, mas depois você aprende e nunca esquece. A analogia de Oliver era perfeita. Elelanena tinha praticado ser amorosa, demonstrativa, presente, e verdadeiramente uma vez que ela aprendeu, ela nunca esqueceu. Oliver, posso te contar algo que eu descobri? Pode. Eu descobri que os melhores professores da vida são crianças. Vocês sabem coisas que adultos esquecem. Como amar sem condições. Como perdoar facilmente. Como ser feliz com coisas simples. É por isso que você gosta tanto de mim e da Hope? É uma das razões, disse Elelanena. Mas principalmente eu amo você porque você é você único, especial, perfeito, exatamente do jeito que você é. Oliver refletiu sobre isso. Vovó Ellie, quando você era pequena, você tinha alguém que te amava assim? A pergunta tocou um ponto sensível na memória de Helena. Sua própria infância tinha sido marcada por pais distantes, emocionalmente indisponíveis, focados em aparências sociais e sucesso financeiro. Não como você me ama, admitiu Helena. É por isso que levou tanto tempo para eu aprender como mostrar amor. Ninguém tinha me ensinado. Mas agora você sabe. Agora eu sei, confirmou Helena. E o mais importante, agora você sabe, também. Então, quando você crescer, você saberá como amar seus próprios filhos, e eles ensinarão seus filhos e assim por diante. Como uma corrente, exatamente como uma corrente. Uma corrente de amor que passará de geração em geração. Oliver ficou fascinado pela ideia. Então seremos lembrados para sempre. Nós seremos, assegurou Elelanena, não necessariamente nossos nomes, mas nosso amor. O amor que nós compartilhamos ficará vivo em todas as pessoas que nós tocamos e nas pessoas que elas tocam para sempre. Aquela noite, durante o jantar em família, Oliver compartilhou a conversa que ele tinha tido com Eleanor. Papai Richard, vovó Ellie disse que seremos lembrados para sempre por causa do amor, contou Oliver. É verdade, confirmou Richard. O amor que você trouxe para esta casa mudou não apenas a vovó, mas todos nós. Como? Me ensinou a ser um pai melhor, um marido mais carinhoso, um filho mais presente, explicou Richard. Vendo a felicidade da vovó com você, eu aprendi que a coisa mais importante na vida são os relacionamentos que nós construímos. Emily, que estava alimentando a bebê Hope, sorriu. Oliver,
Você salvou esta família. Eu a salvei. Como? Você nos mostrou a todos como amar sem medo, explicou Emily. Antes de você, cada um de nós estava um pouco perdido, um pouco solitário. Você nos uniu e nos ensinou como ser uma família de verdade. Oliver ficou pensativo. Mas eu não fiz nada especial. Eu fui apenas eu mesmo. Exatamente, disse Elanena. Às vezes ser você mesmo é a coisa mais especial que você pode fazer, especialmente quando você é uma pessoa boa, carinhosa, corajosa como você. E Hope, ela salvou a família também? Hope completou nossa família, disse Elanena, olhando para o bebê que estava brincando com sua comida. Você nos mostrou como amar. Ela nos mostrou como nutrir aquele amor e fazê-lo crescer ainda mais. Dorothy, que tinha estado quieta durante a conversa, discretamente enxugou seus olhos. Dorothy, você está bem? Perguntou Elanena. Estou emocionada, admitiu Dorothy. Vê-los todos falando assim com tanto amor, tanta abertura. É tudo o que eu sempre sonhei para Oliver. Uma família que verdadeiramente ama e cuida um do outro. E você, Dorothy? Perguntou Richard. Como você se sente sendo parte desta família? Eu me sinto abençoada, respondeu Dorothy. Eu trabalhei minha vida inteira em casas onde eu era apenas uma funcionária. Aqui eu me sinto como família de verdade. Minha opinião é respeitada. Meus sentimentos são considerados. E o mais importante, eu tenho certeza que Oliver está sendo criado com todo o amor que ele merece. Vovó Dói, disse Oliver, você sempre foi família. Desde que eu era um menininho minúsculo e você cuidou de mim toda sozinha. É verdade, confirmou Oliver. E agora nós temos duas vovós. Um papai, uma mamãe, uma irmãzinha e uma casa cheia de amor. Elanena observou a cena ao redor da mesa. Oliver falando animadamente, Hope felizmente babando em sua cadeira alta. Richard e Emily trocando olhares de cumplicidade. Dorothy sorrindo com lágrimas em seus olhos. 15 anos antes, ela jantava sozinha naquela mesma sala, servida por equipe silenciosa, perdida em seus próprios pensamentos sombrios. Hoje a mesa estava cheia de vozes, risos, amor genuíno. Você sabe o quê? Eu vou escrever em minha redação escolar, disse Oliver de repente. O quê? Todo mundo perguntou curioso. Eu vou escrever que minha família prova que nunca é tarde para ser feliz. Nunca é tarde para amar. E nunca é tarde para recomeçar. E que às vezes as melhores famílias são as que nós escolhemos, não as que nós nascemos. O silêncio que seguiu foi um de pura emoção. Todo mundo na mesa foi tocado pela sabedoria simples, mas profunda de Oliver. Oliver, disse Eleanor, sua voz embargada. Essa é a coisa mais bonita que alguém já disse sobre nossa família. É verdade, disse Oliver, encolhendo seus ombros. Vovó Dói sempre costumava dizer isso para mim, que família não é com quem você nasce, mas com quem você escolhe ficar, e nós todos escolhemos ficar juntos. Para sempre, disse Elanena. Para sempre e sempre, completou Oliver, usando a expressão que tinha se tornado o mantra da família. Fim da história. Conte-nos o que você pensou desta história de amor, superação e segundas chances. Você acredita que nunca é tarde para recomeçar? Deixe sua opinião honesta nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes.